Hoje eu quero compartilhar com vocês duas situações para refletirmos. Situações em que eu, como advogada na área do direito de família, presenciei e eu acho válido para a gente conversar um pouquinho. A primeira situação, uma senhora me chamou, eu e meu esposo, nós somos advogados, porque ela queria divorciar. O casamento dela tinha aproximadamente 20 anos. Então nós procuramos o seu esposo, expusemos ali toda a situação. E quando ele foi até o escritório, então, para a gente conversar, ele virou para a gente e falou o seguinte: vocês estão destruindo o meu casamento. Agora vamos refletir. Será que nós que estávamos destruindo o casamento dele? Ou o casamento dele já tinha acabado há muito tempo? Por quê? Será que aquela senhora, ela tomou a decisão no dia em que ela nos procurou? Ou será que essa decisão, ela foi sendo tomada no decorrer dos dias, meses ou até anos? Um casamento, ele não acaba com um dia. Um casamento, um fim de um relacionamento, ele vem com dias, meses e anos. São situações rotineiras, levam à destruição do casamento. Vale ressaltar que nós dois, eu e meu esposo, sempre tentávamos uma reconciliação com o casal. Mas, infelizmente, muitos já tinham certeza do que queriam. E aí, quando ele me falou isso, eu comecei a refletir. Será, então, que nós éramos culpados daquele fim daquele relacionamento? E não, nós não éramos. O culpado era ele e ela. Ambos eram culpados ali por aquele fim do relacionamento, mas a pergunta dele muito me intrigou. Por quê? Porque um relacionamento, ele é construído nas escolhas diárias, no amor, no carinho, no respeito mútuo, no diálogo, e mais diálogo, e mais diálogo, e mais diálogo, entre outras coisas. Mas o casamento também é destruído pela falta do carinho, pela falta do respeito, pela falta do olhar um para com o outro, pela falta do diálogo, pela falta da admiração e por outras N situações. Não é o profissional que foi procurado que destruiu o relacionamento. Então vale refletirmos, nós não podemos jogar para o outro uma responsabilidade que é nossa. Você não tem culpa se o meu casamento acabar. Eu sou a culpada, o meu esposo é o culpado. Nós não podemos jogar para o outro uma responsabilidade que é nossa. Nós não podemos. Que cada um assuma as consequências das suas atitudes. A responsabilidade pelo dia a dia do meu casamento, ela é minha e ela é do meu marido. Não é do outro, não é do terceiro que foi chamado ali para então, por fim, judicialmente naquela situação que já tinha acabado há muito tempo. Uma outra situação que eu quero compartilhar com vocês é também de uma moça, de uma senhora, que me procurou para divorciar, também de um casamento de aproximadamente 20 anos. E quando eu chamei o esposo para conversar, a pergunta dele já foi diferente. Quando a gente conversou sobre partilha de bens, e eu não vou entrar aqui sobre o que o direito fala sobre isso, não é esse o intuito, mas quando eu conversei com ele sobre partilha de bens, ele me disse o seguinte: então quer dizer que ela, que ficava em casa, e eu que trabalhava, saía para trabalhar, eu vou ter que dividir todos os meus bens com ela? Os bens adquiridos na constância do casamento. E também vale uma reflexão. Será que o que mais doía nele, então, era de fato a divisão dos bens e não o término do relacionamento? Será que aquela história de 20 anos tinha menos valor do que os bens que seriam divididos ali por causa do divórcio? E eu quero deixar 2 versículos para refletirmos sobre isso. O primeiro versículo está em Romanos 14, 12, que diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu que vou prestar contas das minhas atitudes para Deus. Não é você que vai prestar contas para mim. Não é o meu marido que vai prestar contas das minhas atitudes para Deus. A Bíblia fala assim: você que vai prestar contas das suas atitudes para Deus. Vamos ter consciência disso, é você. Como eu vou prestar das minhas, você vai prestar das suas. Aqui em Romanos 14, 12 nos ensina assim. E o outro versículo está em Mateus 6, 21. Fala o seguinte: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. E conversando, neste segundo caso, conversando com um rapaz, eu perguntei: aonde está o seu coração? Será que o seu coração de fato está atrelado aos bens que você adquiriu? Não está atrelado na sua família? Que deveria ser o seu maior bem adquirido na vida? A nossa família, ela é o nosso bem mais precioso. A nossa família, ela precisa ser prioridade nas nossas vidas. Eu, enquanto esposa, eu preciso todos os dias olhar para o meu relacionamento e analisar o que eu posso melhorar nele. Como o meu esposo também precisa olhar e ele analisar ele mesmo, o que ele pode melhorar neste relacionamento. Cada um analise a si. Cada um analise a si. Da mesma forma que cada um também vai prestar contas das suas atitudes. O relacionamento, ele não acaba em um dia. O relacionamento, ele acaba por uma consequência de atitudes que vem por dias, meses e até anos. E o pior que nós podemos perder com o término desse relacionamento, desse casamento, não são os bens que vão ser divididos na partilha, mas a nossa família. Esse sim é o maior bem que nós perdemos com o divórcio. A nossa família, ela precisa ser prioridade todos os dias nas nossas vidas.